que está no meu coração já há uns tempos, e acho que uns 10 anos atrás, porque sempre eu anoto a data em que eu ministro, eu falei algo parecido e que eu queria compartilhar com os irmãos, até porque há muitas pessoas aqui novas na igreja, e a igreja está se renovando de uma forma assim maravilhosa, e eu quero compartilhar com vocês dessa palavra. Não é uma palavra de exortação, no entanto, é uma palavra pastoral. Se você tiver vontade de dar glória a Jesus, você pode dar glórias a Jesus. Se não tiver vontade, fique somente prestando atenção e tire aquilo que Deus colocar no seu coração, a palavra que chegar no seu coração, e você abraça com fé, e você diz assim: essa é para mim. Conheci o irmão Jorge, muitos anos atrás. Então, o irmão Jorge, ele dizia assim, quando tinha uma palavra abençoada, uma palavra profética, de bênção, de prosperidade, aí quando terminava aquele momento da oração, o irmão Jorge dizia assim: Deus falou grandemente comigo, irmãos. Isso é um fato, viu, gente? Isso é verdade. Deus falou grandemente comigo, meu irmão. Oh, como Deus é maravilhoso. Aí quando vinha uma palavra assim de exortação, de responsabilidade, para a pessoa se converter, deixar seus maus caminhos, seguir a Cristo, quando terminava, ele disse: Deus falou grandemente para todos nós. Então, eu achava muito engraçado ele fazer isso, porque ele fazia isso numa simplicidade tão grande, e aqui eu digo: se Deus falar com você, Deus está falando com todos nós, principalmente com o pregador. No livro do Êxodo, no capítulo 3, eu vou ler somente um versículo, porque para não ser muito longo, o versículo 18, Êxodo, capítulo 3, versículo 18. Que diz assim: e ouvirão a tua voz, irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir ao caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, palavra de fé, que nós cremos que aquilo que será ministrado aqui será o teu coração falando ao nosso coração, que não seja apenas o meu intelecto informando, mas seja o teu Espírito, Senhor. Usa-me nas tuas mãos como instrumento para falar a verdade, aquilo que tu desejas no cada coração hoje à noite, de um verdadeiro adorador, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É assim que nós pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler somente este versículo, até porque a história é muito longa. Você vai ver o contexto, é o chamado, Deus chamando a Moisés para tirar o povo que estava no deserto 400 anos no Egito, sendo escravizado, sendo humilhado, e aquele povo tinha um desejo que seria o desejo da libertação. E quando a Bíblia fala sobre Egito, há um paralelismo daquilo que hoje que se representa o mundo. Quando o povo sai do Egito, é o povo saindo do mundo. Mundo que nós falamos, mundo de pecado, né? E o nascer de novo,
o ser uma nova criatura. E quando ele fala sobre isso, nós começamos ou entendemos que, de fato, essa simbologia do povo saindo do Egito é a pessoa saindo do mundo para viver uma nova vida em Cristo. Vocês creem nisso? Então, diga comigo: Egito nunca mais. Glória a Deus. E aqui, nesse texto, ele está falando para Deus, falando para o rei do Egito liberar o povo para que vá a caminho de 3 dias ao deserto e o adore. E o que me chamou a atenção é porque ele chama e convida para o deserto. Deserto não é um lugar muito bom. Então, quando se fala de deserto, está falando de dificuldades. Jesus foi para o deserto e foi para ser provado, para ser tentado. Mas também no deserto é o lugar onde há provisão de Deus, aonde Deus, ou nós encontramos com Deus para adorar em verdade, em espírito e em verdade. Isso é muito interessante, até porque hoje, pensando sobre isso, escrevendo sobre isso, eu coloquei como um título desta ministração, adoração inútil. E é um tema muito forte, porque nós pensamos que adorar a Deus é somente chegarmos aqui num momento de louvor, no domingo à noite, louvar juntamente com o grupo, com a congregação, levantar as nossas mãos e adorar, e ficarmos, daqui a pouco irmos para a nossa casa e passar a semana e esperarmos para o domingo que vem. Não, adoração é uma vida. Adoração é aquilo que continua diariamente, constantemente, todo momento. Por isso Jesus, ao encontrar-se com aquela mulher, lhe disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não disse que aqueles que cantam, aqueles que levantam as mãos, aqueles que pertencem a um grupo de adoradores, aqueles que pertencem a um grupo de louvor são os verdadeiros adoradores, mas ele disse que os adoradores são aqueles que de fato adoram em espírito. E adorar em espírito vai envolver um mergulho, uma imersão na palavra. Adorar em espírito vai obrigar você a dizer não para o Egito, a ter que sair do Egito, ter que de fato esquecer das cebolas e dos alhos que parece algo tão bom. Eu não entendo como Deus está caminhando, levando o povo para a terra onde manda leite e mel, e as pessoas estão questionando o alho e as cebolas. Eu achei isso muito interessante, irmãos, porque com tão poucas coisas, muitas vezes nós estamos adorando ou tentando adorar ao Senhor de uma forma equivocada. Mas como assim, pastor? Veja o que diz o texto, em Marcos, no capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Versículo 7, em vão, porém em vão me adoram. Essa minha versão diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
E eu fiquei pensando nesse versículo de Isaías, que vai fechar com o versículo que Jesus falou sobre esse momento de adoração de hipócritas. O que é ser hipócrita? O que é uma hipocrisia? Uma máscara, um cenário, uma fachada, uma apresentação. Então, preste bem atenção que ele está dizendo que em vão essas pessoas me adoram. Olha só Mateus 21, 12 e 13, e aí você vai ver Jesus diante de um quadro onde ele chega no templo, e o templo estava lotado de pessoas com um propósito diferente. Qual era o propósito que eles tinham naquele momento? Então o versículo 21, capítulo 21, versículo 12 e 13 diz assim: entrou Jesus no templo e expulsou dali os que vendiam, aqueles que compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Diga comigo, a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus estava dizendo que não há lugar para hipocrisia. Esta casa que naquele momento se referia ao templo onde as pessoas iam e levavam e vendiam, e aquilo de uma certa forma era um comércio que acontecia dentro do templo. Jesus ficou irado, com raiva, e disse: o que vocês estão fazendo com a minha casa? Quando você nasceu de novo, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser agora templo do Espírito Santo. Diga comigo, eu sou templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus não habita mais nesse prédio que se chama templo, igreja ou qualquer outra coisa. Amanhã isso aqui pode ser transformado em qualquer outra coisa. Deus habita agora dentro de um verdadeiro templo. Templo do Espírito Santo, habitação de Deus e morada de Deus. E aonde você for, aonde você chegar, chegou o templo do Espírito Santo. E é esse ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, porque o inimigo tem ideias, ele vai sugestionar, ele vai propor alguma coisa, e quando você vai lendo a história lá em Êxodo, eu fiz aqui algumas anotações para lhe chamar, para esclarecer. O capítulo de Êxodo diz assim, preste bem atenção, as propostas de Faraó. Quando Deus mandou eles ir para que o povo fosse liberto, Faraó fez uma proposta. E a proposta de Faraó, a primeira foi: adore aqui mesmo. Eu fiquei pensando, irmão, sobre essa boa proposta. Porque parece uma boa proposta, não é não, irmãos? Adore o seu Deus aqui mesmo. Para que ir? Para que sair? Para que vocês desejam ir para o deserto? Não, adore aqui mesmo. Deus ouve a oração em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer instante. Para que vocês querem sair do Egito? Por que sair do Egito? A segunda proposta
de Faraó para o povo foi: vocês fiquem por perto. Vão, mas fique por perto. Fique em uma distância que eu possa estar olhando para você. Fique em uma distância em que ainda tenha domínio sobre a vida de vocês. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus está mandando o povo sair do Egito para apresentar adoração, para fazer uma festa ao Senhor, e o diabo está dizendo uma proposta. Eu pergunto para você, isso pode acontecer na nossa vida hoje? Sim ou não? Deus está nos tirando do Egito, querendo nos levar para o lugar onde a terra, e de fato, terra onde mana leite e mel, que é a presença dEle. No entanto, tem propostas. Fique aqui mesmo, fique por perto. Vocês podem até ir, mas fique a uma distância em que eu possa dominar vocês. Aí eu te pergunto, irmãos, tem pessoas dominadas pelo inimigo, cristãos, que ora, que lê a Bíblia muitas vezes, mas ainda estão dominados, ou dominados por uma circunstância. Será que isso acontece na nossa vida hoje, como crentes? Deus está nos convidando a ser de fato livres. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. No entanto, temos alguma coisa que nos prende ao nosso passado, alguma coisa que faz com que fiquemos ligados ao passado. Eu preciso dizer algo muito glorioso para vocês, que Paulo escreveu: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Digo, na minha vida, pode dizer, na minha vida, tudo foi feito novo. Eu não pertenço mais ao passado, gente. Nós não pertencemos mais ao passado. Nós somos novas criaturas e não temos nada a ver com este mundo. Parece que tudo é normal. Parece que a nossa vida, o nosso dia a dia, eu estava pensando e conversando com o irmão, e ele dizia assim: irmãos, hoje são domingo, quando amanhecer segunda-feira, na terça-feira já é domingo de novo. A nossa vida está assim. E está se tornando algo assim muito normal. A vida cristã está se tornando uma vida normal. Foi cantado aqui hoje à noite sobre a volta de Jesus, no entanto, ninguém está nem aí para a volta de Cristo. Há alguns sinais acontecendo aí e nós não estamos nem aí, aliás, nem pregamos mais sobre isso. E quando se fala na vinda de Jesus, fica naquela coisa, é antes, no meio ou depois, e a gente fica nessa confusão toda. Gente, uma coisa eu posso te dizer com certeza: Jesus vem. E Ele está às portas, e Ele vem buscar um povo que é seu. Ele não vem buscar uma igreja que não é sua. Ele não vem buscar uma igreja que tem um título, um nome, Igreja Evangélica Vitória Cristã, e graças a Deus por isso. Ele vem buscar um povo que é seu, povo escolhido, povo zeloso e de boas obras. Este é o povo que vai morar no céu. Este é o povo que saiu de fato do Egito, e não queremos mais nada com o Egito. Você não tem mais nada com o Egito, gente. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse: mas pastor, eu gosto de uma 51. Eu digo: e aí? Ainda tomo uma 51, eu digo: e aí? O que é que você vai fazer? Você vai sair do Egito, ou eu vai ficar ainda sentindo o cheiro da cebola? Ou você é crente, meu irmão, para ir para o céu, está pronto
E diga-se de passagem, o mais importante não é Jesus voltar hoje ou amanhã. O mais importante é você estar pronto. Crente cheio de todinho, gente. Sai de um culto, sai de um momento alegre, feliz com o Senhor, dizendo cheio do Espírito Santo, e no entanto, compartilhando das coisas desse mundo. Vendo coisas desse mundo, assistindo coisas desse mundo. Eu tenho certeza absoluta que aqui não tem ninguém que se enquadre dentro disso, são outras pessoas. Mas se por um acaso isso chegar até você, é Deus falando contigo. Eu estou à porta e bato. Filho meu, ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele está às portas e bate. Você não tem mais nada com esse mundo. Sacuda seu irmão e diga: meu irmão, você não tem mais nada com o Egito. Nada. Essa história de dizer que nada é demais, nada demais, tudo é nada demais, agora tudo é... Não, irmão. Nada a ver, isso não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver com quem vai para o céu. Preste atenção a isso como palavra de Deus, para que isso comece a entrar no seu coração e deixar. Se você tem problemas de libertação, é uma outra coisa. Tem pessoas que têm problema, têm vazio, precisa preencher com outras coisas. E às vezes são pessoas novas convertidas, e que precisa de ter uma experiência com o Espírito Santo, e às vezes ainda participa de coisas. Mas crente velho não, gente. Crente já há 500 anos na igreja. Só a risada da irmã Josefa ali, já disse... 500 anos, irmão, servindo ao Senhor, cantando, pregando, falando. Mas aí é como dizia o meu pastor antigamente, dizia assim, era crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, senhor, não. A palavra de Deus é: sai do Egito. Não quero nada com o Egito. Não receba nenhuma proposta do diabo, nenhuma proposta do diabo. Ele não tem nada para dar para você. Ah, mas eu gosto tanto. Não receba. Terceiro, a terceira proposta de Faraó para que o povo fosse tirado do Egito seria: vão os homens, mas deixe as mulheres e as crianças. Vocês podem ir, mas deixe a sua família. O que é mais importante na vida de uma pessoa, irmão, é a família. Foi falado ontem aqui. Mais importante, Paulo vai dizer assim: aquele que não sabe cuidar primeiramente dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Não cuidar bem da sua família é negar a fé. E isto é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos pais, criar as crianças ou a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai esquecer. Você não vai perder a sua família para o mundo. Ah, pastor, mas ainda está desviado. Vai voltar, porque a semente está plantada, vai voltar.
Pode até não voltar para servir numa igreja como nós queremos, e porque pensamos que servir a Jesus é sentar em banco de igreja. Mas a semente foi plantada, porque a palavra ela é fiel e verdadeira, ela não vai se esquecer. Seja na última hora, o Espírito Santo vai dizer: você é meu. Eu me lembro de uma história do meu irmão, que em desobediência, porque queria ir comprar o pão, mas queria ir de bicicleta. A motivação de comprar o pão não era comprar o pão, era andar de bicicleta. E meu pai nunca deixou. Ali na Mário Negócio, uma avenida muito perigosa, aí ele vai, pega a bicicleta em desobediência, vai comprar o pão. E meu pai não sabia. E ele disse que quando o carro bateu nele, a primeira coisa, quando ele patifou-se no chão, foi: eita Jesus, me perdoa. Interessante isso, né, gente? Passa um filme assim tão rápido na vida. Jesus me perdoa porque eu estou em desobediência com meu pai. Aí lá vem com a perna quebrada, ainda, para deixar de ser besta, ainda levou uma surra. Antigamente era assim. Glória a Deus. Família é a coisa mais importante, e não podemos negligenciar esse ponto na nossa vida. Os seus filhos, nossos netos, temos que ensinar os caminhos do Senhor. A quarta proposta, essa proposta não vingou. Só eu falar aqui, os irmãos já estão amarrados. Imagine naquela época, não é verdade? Essa proposta de Faraó para tirar o povo do Egito, deixar o povo ir, não vingou. E ele fez uma outra proposta, uma quarta proposta. Ele disse assim: vão, mas deixe todos os bens, as vacas e o gado. Olha que coisa interessante, é uma boa proposta, né? Agora preste atenção, o que se apresentava ao Senhor em sacrifício? O que se apresentava ao Senhor como adoração? E o que o diabo estava querendo roubar exatamente, que ficasse com ele, era aquilo que era apresentado ao Senhor como adoração, como perdão dos pecados. O diabo estava querendo, o faraó estava querendo tirar das pessoas esse momento de chegar e não ter o que apresentar ao Senhor. Sabe quando Jó, a Bíblia diz que quando veio o diabo e destruiu o gado, destruiu os... O diabo não estava querendo matar o gado, nem as ovelhas, ele nem precisa disso, mas era o que Jó apresentava ao Senhor. Ele estava querendo roubar o tempo que você tem para apresentar-se ao Senhor. Gente, por caridade, eu sei que isso não acontece aqui, mas se está acontecendo, presta bem atenção. O diabo quer roubar o teu tempo. É verdade ou não? As pessoas dizem assim: nós não temos mais tempo para nada. Não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo não tem tempo para nada, para ler a Bíblia. E tem umas pessoas que não têm mais tempo nem vir à igreja, nem vêm mais à igreja. Prefere ficar ouvindo, assistindo pela TV, porque é fácil mudar, é rápido, e sai do Fantástico ou de qualquer outro programa e vê, não está prestando não, pronto, muda. Ninguém tem tempo para nada. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que há tempo sim. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, há tempo.
fique doente, sem poder sair de casa, porque aí você vai entender que você tem tempo. Não é não? Só basta adoecer, aí você tem tempo para ficar em casa deitado, tomando medicamento, não é assim? Não deixa que o diabo roube o teu tempo. O teu tempo é precioso. O nosso tempo, irmãos, quando nós ficamos na terça-feira aqui pedindo aos irmãos, gente, por caridade, vem orar. Eu já tive vontade de dizer assim, tira esse aviso, para que está avisando esse negócio? Venha para a palavra no dia quinta-feira à noite, irmãos. Não, deveríamos ser algo que desse prazer na nossa vida. Vontade de estar diante do Senhor. Mas como não tem vontade e você faz isso pela fé, aí você vem. Ah, pastor, eu não tenho vontade nenhuma de vir na terça-feira à noite. Aí você diz, agora eu vou porque eu estou sem vontade. Eu estou com vontade de ficar em casa assistindo televisão. Então, se levante e venha embora para o culto. Venha louvar ao Senhor. Já que você não tem tempo na sua casa, vem para o culto. Pega um Uber, o Uber está tão barato, irmãos. E depois eu pego uma carona aqui de volta, mas vem. Não deixa o diabo roubar esse tempo. A vontade de Deus e o que prevaleceu foi a vontade do Senhor. Sai do Egito. E agora o povo está no deserto. Deus está provendo todos os dias. Deus está mandando o alimento todos os dias. O povo está sobrevivendo no deserto. Mas no deserto há pão. E quando não tem água, ele manda ferir a rocha. E quando falta água, ele manda falar a rocha. Tenha medo de deserto na sua vida não, meu irmão, porque deserto é lugar de provisão de Deus. É pedagógico. É onde nós aprendemos a confiar no Senhor. Se você está passando por um momento de deserto na sua vida, meu irmão, comece a dar glória a Deus, a orar ao Senhor. Para concluir, Provérbios capítulo 3, versículo 9, para fechar esse ponto, de tudo que é teu, os teus bens, as riquezas, o teu carro, a tua casa, o teu trabalho, aquilo que Deus te deu, é bênção do Senhor, e que devemos honrar ao Senhor, com tudo que Ele nos deu. Honra ao Senhor, meu irmão. Ele te deu um carro bom, maravilhoso. Honra ao Senhor. Olha o que diz Provérbios. Honra ao Senhor com todos os teus bens. Tenha um coração grato. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração voltado para Deus. Está no deserto, mas Deus está provendo. Você não vai morrer, você vai viver para contar as bênçãos do Senhor. Deserto é lugar de bênção. E aqui eu concluo. Primeiro, não permita que o diabo roube da sua vida de ser um verdadeiro adorador. João, no capítulo 4, só para finalizar, versículo 22, diz assim:
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o quê? Viu aí que tem dois tipos de adoração? Tem uma adoração inútil. Adoração inútil é quando você adora e você não sabe. Você não sabe o que está fazendo. Você pensa que é o lugar físico, como aquela mulher pensava que era, e de fato, antes era. Vocês adoram, não sabem. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem o adore. Deus está procurando o verdadeiro adorador. E esse verdadeiro adorador é você. Diga, sou eu. Não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é seu marido, é você. Não importa o que esteja acontecendo, e não importa a circunstância que você está vendo, o que importa é que você sabe, e não deixe o diabo roubar. Segundo, proteja a sua família. Terceiro, honre o Senhor com toda a sua fazenda, com todos os seus bens. E em quarto lugar e último, seja um adorador que o adore em espírito e em verdade. Curve a sua cabeça. Pai, diante de Ti eu me ponho. Com essa palavra que nos chama a atenção para sairmos do Egito. E de fato nós já saímos. E não temos nada com o Egito. Não temos nada, absolutamente nada com este mundo. Eu oro, Senhor, como diz a Tua palavra, para a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Sobre a vida de meus irmãos, hoje, Pai, a mente sendo transformada, renovada, pelo poder da Tua palavra. Que a nossa família, a nossa casa, não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com este mundo. Que os nossos bens, aquilo que você deu, possa honrar ao Senhor com tudo. Esta é a minha oração hoje à noite sobre cada um, hoje, Senhor. Que se essa palavra entrou ou chegou ao coração de alguém, para que haja mudança, para que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos. Há caminhos maus na nossa vida, coisas que muitas vezes nós não conseguimos nos libertar, mas nós oramos pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, você que nos conduz a Cristo, se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Livre de toda a condenação da lei. Esta é a minha oração hoje à noite, no nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se há alguém aqui que não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, talvez você esteja vivendo a vida da religião, a religiosidade, de uma denominação que seja evangélica, mas você nunca decidiu por Jesus Cristo. E se você deseja fazer isso hoje à noite, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Basta você fazer um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você e Jesus vai entrar na sua vida.
A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Hoje é dia de salvação. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós vamos louvar ao Senhor. Depois do louvor, você vai dar um abraço bem gostoso no seu irmão, vai liberar para ele uma semana de bênção, de prosperidade, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aí depois você vai dar um abraço no nome de Jesus. Senhor.